Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, né, à segunda aula da unidade curricular, né, 2 de ferramentas da qualidade, do curso em qualificação, curso de qualificação profissional em assistente de controle de qualidade, né. Então eu sei que eu sou um pouquinho diferente, né, da professora Marisete que deu a aula passada, só que o que acontece, tá, eu estava em viagem, né, estava na Bahia, e aí ela precisou me substituir aqui na primeira aula, mas agora estou eu aqui, né? E vamos juntos nessa unidade curricular e na próxima unidade curricular também, beleza? Então, eu vou começar a aula de hoje, tá? Me apresentando, então não nos conhecemos ainda, né? Eu me chamo Guilherme. A minha área de formação é engenharia mecânica, tenho mestrado também em engenharia mecânica e sou engenheiro de segurança do trabalho também, certo? Já trabalhei com essa parte de qualidade, principalmente quando estava lá fazendo o meu mestrado, né? Então, a gente permeia aí várias áreas, né? Então, mecânica, eletromecânica, qualidade, eletrônica, segurança do trabalho, administração, alguma coisa. Então, a gente vai permeando por aí, né, durante a nossa fase de formação, tá bem? Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho, não sei se a professora falou semana passada, mas nós vamos falar um pouquinho do nosso Moodle aqui, né? Das coisas que tem nele, tá? Então, nosso Moodle é esse aqui, né? Ferramentas de qualidade, turma 1 do Rio Grande do Norte, né? Então, são vocês aí, tá? Aqui a gente tem o primeiro quadro, que é o Tira Dúvidas, né? Vocês já devem estar acostumados, né? Da primeira unidade curricular, tá? A parte, um vídeo de apresentação meu, um vídeo de apresentação do monitor, né? Ou da monitora, o cronograma escolar e o plano de estudos, né? O que é o cronograma escolar, né? Onde vocês têm todas as unidades curriculares do curso, o dia que começa e o dia que termina, tá? O que é o plano de estudos? O plano de estudos é o norteador de vocês, né? O que é isso? Né? É o documento qual vocês vão ler toda semana para ver o que vocês precisam estudar para aquela semana, que é o que a gente vai falar aqui na aula durante esse tempo da webconferência, tá? Então é ali que está tudo isso, né? Dentro do plano de estudos. Eu vou abrir ele depois para a gente dar uma olhada, tá? Aqui é onde vocês entram para a webconferência, né? Então tá ali a webconferência, tá? Aqui a gente tem outros materiais, né? Então, um vídeo sobre esta unidade curricular, um pacote SCORM, que a gente fala, né? De ferramentas de qualidade, que é uma série de atividades sobre de atividades e outros conteúdos a mais, né, sobre essa unidade curricular, e aqui o livro didático, né, que é o que vocês precisam estudar. Aqui na parte de materiais complementares, né, onde estarão as webconferências, né, então essa aqui foi a da semana passada, e a dessa semana também vai estar aqui, tá? Eu vi que a professora não postou os slides da semana passada, então eu vou postar os slides da semana passada e vou postar os slides dessa semana também. Vai ficar tudo aqui em materiais complementares. Nessa unidade curricular, nós temos 2 questionários avaliativos, tá? Um abriu hoje, né? Então, do dia 6 de novembro até o dia 12. Então, vocês têm que ficar atentos para fazer esse questionário avaliativo. E o próximo abre só dia 20 de novembro. Então, ele não está nem aparecendo para vocês, tá? Então, fiquem atentos aí que o questionário avaliativo que abre hoje fica aberto até semana que vem, né? Até o dia 12, até terça-feira que vem, beleza? E aqui embaixo tem a pesquisa de satisfação. Não sei se está ali, deixa eu ver se está. Tá ali. Ah, não tá ainda, não colocaram, tá? Então era isso. Deixa eu mostrar um pouquinho então do plano de estudos para vocês. Então, o plano de estudos é esse aqui, ele está dividido em 4 semanas, né? Então, 4 semanas, a gente vai ter 4 webconferências, tá? Semana passada, a professora Marisete falou para vocês um pouquinho do histórico de qualidade, como é que isso funciona, né? Como é que funcionou ao longo do tempo. E essa semana nós vamos estudar ferramentas da qualidade. Então a gente vai ver algumas ferramentas, vamos fazer um exercício, né? Como é que funciona tudo isso, ok? Depois, na terceira semana, a gente vai falar um pouquinho de programa 5S, que é semana que vem. E na quarta semana, essa webconferência ela não vai ter ao vivo, tá? Ela vai ser gravada. Por quê? Porque essa webconferência 4, né, que é da quarta semana, ela é dia 20 de novembro, e dia de 20 de novembro é feriado, né? Então não tem aula. Então eu vou gravar e vou postar para vocês lá, tá bem? Então lembrando, tá? Essa semana vocês têm que estudar ferramentas da qualidade, beleza?
Então vamos lá. Então agora sim, todos atentos, preparados. Deixa eu botar aqui. Tomar uma aguinha. Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí à segunda aula, né? A segunda webconferência da Unidade Curricular 2 de Ferramentas da Qualidade. E aí, eu gostaria de saber da Maiara, que está aí, se ela estiver me ouvindo, o que é qualidade para ti, Maiara? O que tu pensa de qualidade? O que tu acha que é qualidade? Dá um tempinho aí para te pensar. Se quiseres responder, pode ser pelo microfone ou pelo chat, tá? Fica à vontade. Boa noite, tudo bem? O que tu achas que é qualidade, Maiara? O que tu pensas quando vem a palavra qualidade quando tu ouve a palavra qualidade, o que que tu pensa assim? O que primeiro vem na tua cabeça? Satisfação do cliente, faz sentido, faz sentido. Satisfação do cliente é um dos pilares da qualidade, né? Se a gente for abordar nesse tempo, né? Então, qual é a definição de qualidade quando a gente fala de qualidade, né? Então, o termo qualidade ele não tem apenas uma definição, né? Se nós formos procurar aí a fundo, né, literatura, etc., a gente vai achar vários termos e várias definições para qualidade, e isso, obviamente, vai definindo, né? Vai mudando de acordo com o tempo que foi passando, né? E isso faz sentido, né? Porque as coisas foram mudando, os processos foram mudando e o termo qualidade também foi mudando, tá? Mas de termos gerais, tá? Em termos gerais, a qualidade a gente pode definir ela como sendo o equilíbrio entre a necessidade e a expectativa do cliente, tá? Então, ó, faz sentido o que a Mayara falou, tá? E também o padrão que a empresa se propõe a entregar. Então, é um equilíbrio entre o que o cliente espera, o que o cliente precisa e o padrão que a empresa tem, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Esse carinha aqui, ó, iPhone, tá? iPhone. A Apple tem um padrão, tá? Que eles constroem esses fabricam, né? Esses telefones. E isso muitas vezes, né? Vem de encontro, vai de encontro, né? Na verdade, entre a necessidade dos clientes deles e as expectativas dos clientes. Às vezes não, né? A gente vê bastante crítica quanto à câmera, etc. Tá? Mas a definição de qualidade é basicamente isso, ok? Na atualidade, pessoal, o momento em que o mercado passa, né, o momento que a indústria passa, está muito competitivo, né? Então, a qualidade, seja de um produto ou de um serviço, acaba se tornando ali um fator primordial para que as empresas consigam se manter num patamar de destaque. E aí, pessoal, desde lá de trás, quando a gente começou a falar de qualidade, né, muitos conceitos ao longo do tempo foram elaborados, o tema vem evoluindo ao longo do tempo. Quando a gente pesquisa um pouco na internet, né, de maneira rápida, assim, a gente consegue perceber que tem uma variedade muito grande de definições de qualidade. Então, dessa forma, eu elenquei alguns conceitos que certamente vão fornecer para vocês uma boa base sobre o tema de qualidade. E a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre as ferramentas que a qualidade usa, né, no setor de qualidade usa, tá? Então, pessoal, para que a gente consiga alcançar um alto patamar de qualidade e de melhoria contínua, é extremamente necessário para qualquer empresa, qualquer produto e qualquer serviço que a gente tenha uma metodologia de qualidade bem estabelecida, tá? Só com isso a gente consegue alcançar essa qualidade, tá? A primeira ferramenta que a gente vai ver é o ciclo PDCA. Mayara, já ouviu falar de ciclo PDCA? Já sim? Show de bola. Então, o ciclo PDCA, ele é um ciclo, né, de melhoria contínua que nos auxilia na implementação de diversas melhorias, né? Praticamente qualquer melhoria que a gente queira fazer na empresa, tá? E esse é um ciclo contínuo, né? Porque ele é um ciclo de melhoria contínua, separado por 4 etapas, né?
PDCA, né? Plan, Do, Check e Act, né? Por ele ser uma ferramenta que veio dos Estados Unidos, né? Então, traduzida do japonês, mas veio dos Estados Unidos, né? Então, o PDCA, ele vem a primeira etapa é o Plan, né? Que é a etapa de planejar, né? É onde nessa etapa a gente vai analisar a nossa melhoria e vai elaborar o que a gente precisa fazer. Depois de feita essa etapa, a gente passa a etapa do Do, que é a etapa de execução, é onde a gente vai realizar todas as melhorias que a gente planejou na primeira etapa. Na terceira, depois de ter feito, né, a terceira etapa é a etapa de check, né, onde a gente vai verificar. O que é a etapa de verificar? Lá na etapa de planejar, a gente... Isso, perfeito, Mayra. Planejar, executar, verificar e agir. Perfeito. Na etapa de planejamento, a gente colocou na etapa de planejamento como é que a gente esperava que essa implementação de melhoria fosse alterar. O que vai alterar, né? Então, por exemplo, se eu consigo implementar algo para melhorar o meu produto, como é que eu quero que o meu produto fique lá no final? Então, eu tenho um conceito lá na etapa de planejamento. Na etapa de do, eu vou fazer isso, então, teoricamente, é para o meu produto melhorar. E na etapa de verificação, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu conceito lá, como é que eu queria que ficasse, e vou pegar, na realidade, como é que ficou. Se os dois baterem, né? Se o meu produto tiver a mesma qualidade, tranquilo, Maera, sem problema. Se o meu produto tiver a qualidade que eu planejei, tudo certo. Agora, se eu ver que alguma coisa não bate, né? Então, por exemplo, a gente ainda tem algum tipo de problema, onde é que eu vou arrumar isso? Na etapa de agir, né? Nessa etapa de agir eu vou fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou implementar outras melhorias, né? Para colocar o meu produto no padrão que eu quero. Então, por isso que o PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua, né? Então eu vou melhorar, daí no agir, né? Eu vou pegar o que não está bom ainda, vou planejar, vou executar, vou verificar e vou agir. Então, isso fica rodando como um plano de melhoria contínua, né? Então, ele nunca vai acabar, beleza? A segunda ferramenta muito utilizada aí nos setores de qualidade é o brainstorming, né? O que é o brainstorming? O brainstorming é um processo para a gente gerar ideias, tá? É basicamente isso, tá? Essa geração de ideias no brainstorming, ela se dá de forma livre, tá? Sem a gente sofrer críticas ou fazer críticas, tá? E num menor espaço de tempo possível, né? Para que serve o brainstorming? No setor de qualidade, boa noite, Sara, tudo bem? No setor de qualidade, pessoal, uma das principais atividades é resolver problema, tá? Então, o brainstorming acaba sendo uma ferramenta muito poderosa. Boa noite, boa noite. Acaba sendo uma ferramenta muito poderosa. Sara, eu não tô de cabelo comprido, não tô brincando. Eu sou o professor da unidade curricular, tá? Até já falei, semana passada a professora Marisete me substituiu, mas agora vai ser eu até o final, beleza? Então, pessoal, o brainstorming é essa ferramenta para nos auxiliar a resolver problema, né? Então é basicamente isso. A gente coloca várias pessoas, né, de setores diferentes em uma sala, tá? Deixa eu ver se tem mais explicação. Não. Várias pessoas do mesmo setor numa sala, tá? E a gente lança um problema. Então, por exemplo, tá dando muito refúgio de peça. O que isso quer dizer, né? Tem muitas peças que estão voltando com problema, tá? A gente não consegue vender essas peças. O que vocês acham que pode ser a causa, né? Então, nessa reunião. E aí as pessoas começam a falar, material ruim, fabricação ruim, problema de máquina, problema de, sei lá, N problemas. Cada um vai falando um e vai sendo anotado, e a partir disso a gente tem vários problemas, vários possíveis problemas para resolver, né? Que na real, algum desses problemas vai ser exatamente o que a gente vai solucionar para não ter mais esse refúgio de peça, tá? Então esse é o brainstorm. A terceira ferramenta é o tal do diagrama de causa e efeito. O que é o diagrama de causa e efeito? Vocês podem muitas vezes encontrar esse diagrama com outros nomes, como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Chikawa, que é a pessoa que criou esse diagrama, tá? Esse diagrama ele é muito utilizado junto
da ferramenta do brainstorming, e vocês vão entender o porquê, tá? Essa é uma ferramenta, o diagrama de Ishikawa, né? Que ela vai ajudar a gente a identificar, explorar e mostrar algumas possíveis causas de uma situação ou de algum problema muito específico. Então, ele é basicamente uma apresentação gráfica de uma lista de várias causas que podem ter causado aquele problema, porém de forma bem ordenada, com uma seta apontando para o problema, tá? A gente vai ver. Mas como é que a gente faz o diagrama de Ishikawa, tá? Então, a primeira etapa do diagrama de Ishikawa é a gente definir o problema que a gente vai estudar e o que a gente deseja obter, tá? Qual é o problema que eu quero resolver? Primeira coisa, definir o problema, posso ir para a próxima etapa. Aí a gente vai entender todo o processo aonde aquele problema está dentro, tá? Então eu vou observar, vou documentar o processo, vou falar com as pessoas que são envolvidas naquele processo, certo? Vou atrás de informação. A terceira etapa, a gente vai fazer um brainstorm, né? Então por isso que é muito usado junto, né? O brainstorm do diagrama de Ishikawa. Por quê? Aqui a gente vai discutir o problema, vai apresentar os fatos que a gente já conhece e vai pedir a opinião das pessoas através de um brainstorm, ok? Depois disso, a gente vai organizar todas as informações, estabelecer quais são as causas daquele problema, tá? Vai eliminar informações que são irrelevantes, vai montar o diagrama e vai discutir com as pessoas que estão ali para ver se é aquilo mesmo, tá? Depois a gente vai assinalar os fatores mais importantes para a gente resolver aquele problema que a gente está querendo resolver, ok? Então, pessoal, o diagrama de causa e efeito, a gente utiliza de algumas classificações de causas, né, para organizar ele. Como é que isso funciona? A gente utiliza 6 M's que a gente fala, né? Mão de obra, método, material, máquina, medição e meio ambiente. 6 M's, tá? Por que a gente usa esses 6 M's? Existem vários mesmo, tá? Estudos antes do diagrama de Ishikawa que apontavam que 100% dos problemas que aconteciam em uma fábrica aconteciam por ou mão de obra, ou método, ou material, ou máquina, ou medição, ou meio ambiente, ou uma combinação de algum desses, tá? Então, por isso que... Nossa, mordi a língua. O diagrama de Ishikawa usa os 6 M's. Mão de obra, método, material, máquina, medição e meio ambiente, tá? Então, 6 M's. Como é que a gente organiza isso? Desse jeito. E é por isso que ele é chamado de diagrama de espinha de peixe, né? Porque é como se fosse a... Ah, tô sem a canetinha aí. Como se fosse a cabeça do peixe aqui no efeito, né? E as espinhas aqui do lado, tá? Então, aqui na ponta, a gente vai colocar o problema que a gente quer resolver. Em cada espinha de peixe dessa, a gente vai colocar um dos M's. Então, ó, mão de obra, material, medição, máquina, método e meio ambiente. A partir disso, a gente vai ramificar esses 6 M's, né? Como é que se faz isso? Ah, acho que eu apertei aqui a caneta aqui. Não, peraí. Limpar tudo. Vamos ver se consigo usar a caneta em tinta temporária. Não, tá bugado alguma coisa. Enfim. Como é que eu vou ramificar? Desse jeito, certo? Vou dar um exemplo, tá? Esse é um exemplo bem de casa, assim, né? É um exemplo de diagrama de espinha de peixe para como fazer um arroz gostoso, um arroz soltinho, um arroz bom, né? Aqui no caso foi utilizado, não foi utilizado os 6 M's, né? Porque não é um problema, mas foi utilizado 4 variáveis, né? O arroz, a lavagem do arroz, a panela e a pressão da panela, né? No caso uma panela de pressão ou algo assim. E aí para o lado a gente elenca, né? As causas de cada variável dessa aqui, tá? Eu vou trazer um outro exemplo para vocês já mais voltado para a área, tá? Pera aí, vou pegar o vídeo aqui. Daí a gente faz mais sentido, tá? Só deixa eu botar o vídeo aqui para nós. Vou botar um vídeo aqui e eu vou falando junto com o vídeo e eu vou explicando para vocês, tá? Só deixa eu... Opa. Prática, como que vai funcionar. Então vamos dizer que o meu problema... Vocês ouvem o vídeo?
Quando eu dou play, ouve ou não? O problema que eu quero tratar, quero descobrir a causa raiz é excesso de produto não conforme. Estão ouvindo ou não? Sim? Beleza, então. Então eu estou vendo que na minha Então tá. Então o problema dele é o quê? A fábrica tem um excesso de produto não conforme. O que isso quer dizer? Fabrica o produto, chega lá no final, o produto não passa pelo setor de qualidade, né? Então ele tem algum problema de fabricação, algum problema que está acontecendo na fábrica e eles querem saber qual é o problema que está gerando esse excesso de produto não conforme. minha produção, acaba o meu mês, eu tenho um número muito alto de produto não conforme, muita perda, muito prejuízo, muito desperdício e eu ainda não consegui resolver esse problema. O que que a gente faz então? A gente vai analisar os M's. Vamos analisar aqui então o primeiro M, que é, por exemplo, método, né? Dentro do método, o que que pode estar acontecendo com a minha forma de fazer que pode estar gerando produto não conforme? Então eu vou colocar aqui um exemplo de cada para entender a ferramenta. Então aqui ele vai M por M, tá, pessoal? Ele vai começar pelo método, tá? Dentro de método, por exemplo, então pode ser uma instrução de trabalho incorreta. Vamos dizer que a instrução de A letra dele também não é o forte, né? Mas é assim que se monta, né? O diagrama de Chicago. Então, ele coloca aqui, né? Ó, voltou a canetinha. O problema dele, ele coloca o primeiro M, que é método, e aí ele vai elencando aqui do lado tudo que é relacionado ao método de trabalho que possa estar causando um excesso de produto não conforme, tá? Então ele vai fazer isso para todos os 6 M's. trabalho que eu estou utilizando no meu processo pede que eu faça algo que não está legal, que está prejudicando o meu processo. Vamos aqui olhar para mão de obra. Mão de obra. Mão de obra, vamos colocar aqui, por exemplo, que vamos dizer que discutimos e chegamos à conclusão que o meu problema de mão de obra é que o operador não sabe executar a operação. Ó, então ali ele colocou o primeiro da mão de obra, né? Que é o operador não sabe executar a operação. Ele vai, não sei se ele vai adicionar mais, né? A gente vai ver, mas ele está colocando pelo menos um de cada um aí para que possa estar causando esse excesso de produto não conforme. Tem uma hipótese de uma instrução de trabalho incorreta, outra hipótese de um operador que não sabe operar a atividade. Um outro M, a gente entender, de meio ambiente. O layout, vou colocar aqui, ó, layout é inadequado. O que seria inadequado? É bom detalhar com mais firmeza aquilo que você está vendo. Então, o que é um layout inadequado? Tá? O layout é como a fábrica está disposta, né? Então, por exemplo, aonde as máquinas estão, da onde essa peça sai, para onde vai. Então, isso é o layout, né? Então, um dos grandes problemas de excesso de produto não conforme é o layout da fábrica. Por quê? Todo produto ele precisa ser fabricado numa sequência. E muitas das vezes, por conta do layout, esse produto vai até uma etapa da sequência, volta para a máquina e depois continua. Então, isso é um problema de layout e justamente traz esse excesso de produto não conforme, né? eu digo que o meu layout ele permite que eu misture peça ruim com peça boa e isso no final acaba dando um volume muito alto, gerando retrabalho e gerando problemas no meu processo. Uma outra análise que eu faço é de medição. O que tem a ver com medição que pode estar gerando para mim geração de produto não conforme? Vamos dizer que, por exemplo, que eu tenho uma meta maior que a capacidade. Se a minha meta é maior que a minha capacidade, significa que eu vou fazer de forma muito rápida, não vou verificar os meus produtos, não vou. Por isso que é muito importante estabelecer metas juntamente com o seu liderado, né? Para que ele saiba e tenha ciência, né? E possa discutir essas metas, para que não seja uma meta extremamente estratosférica e ele não consiga cumprir ou que tente cumprir e aí comece a dar muito problema nessas peças, enfim. Vou verificar aquilo que eu deveria acompanhar com calma e isso vai gerar então excesso de produto não conforme sendo produzido. Um outro item aqui que nós temos que analisar é de máquina. Então, por exemplo, está gerando muito produto não conforme porque minha máquina quebra muito. Excesso de quebra. E aí fica arrumando, fica fazendo lá as famosas gambiarras, os famosos ajustes, e a máquina fica quebrando, quebrando e compromete o processo. E, por fim, nós chegamos em material. O que é material? É aquilo que eu vou utilizar no meu processo, principalmente as matérias-primas. Então, vamos dizer que eu estou comprando, estou recebendo matéria-prima não conforme. Não conforme, tá? Isso é bem comum, tá, pessoal? Se vocês vão trabalhar em setor de qualidade, é bem comum, tá? É o material vir não conforme.
Por isso que se faz aí verificações quando o material chega e tudo isso, tá? Então, pessoal, assim, ó, dos 6 M's, tá? O único que é um pouco mais subjetivo é o medição, né? Então, ali vocês vão colocar questão de... Ali, no caso, ele colocou uma meta maior que a capacidade, né? Então, meta é um sistema de medição para a gente saber se está fabricando produtos a mais ou a menos, enfim, tá? Pode ser também questão de medição mesmo, utilizando ferramentas de medição, como paquímetro, micrômetro, certificado de calibração desses equipamentos, tudo isso, tá? Os outros são mais claros, né? Então, o método é quanto ao método de trabalho, né? Mão de obra é quanto à pessoa que está trabalhando, o meio ambiente é quanto ao meio ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, a máquina é a máquina, né? E o material é o material da peça, justamente. Tá? O que é importante você gravar, tá? Grave isso. Eu estou colocando aqui apenas um exemplo, mas é importante que você alimente isso aqui com o máximo de hipóteses possíveis discutidas pela equipe. Porque quanto mais... Por isso que se faz um brainstorming, né? Para a gente ter um máximo, né, de possíveis causas para o nosso problema. Hipóteses forem levantadas, mais clareza eu tenho no meu processo, porque às vezes eu vi algo e fulano viu outra coisa, então eu tenho que trazer isso para dar riqueza à ferramenta. Então vamos supor que eu tenho aqui diversas hipóteses e discutindo com a equipe, chegamos a toda essa listagem e agora um novo brainstorming será feito para perguntar o quê? Qual dessas hipóteses levantadas de fato está interferindo, né? De fato está causando o problema, está causando o efeito. E aí, nessa discussão, vamos supor que nós chegamos à conclusão que, em primeiro lugar, o problema mais recorrente vamos dizer que está em máquina e que o nosso principal problema é excesso de quebra, tá? Minha máquina quebra muito, o tempo todo ela quebra, isso fica gerando toda hora o produto não conforme, porque tem que reiniciar a máquina. Aí, quando a produção já está numa cadência boa, para de novo porque quebra, isso vai gerando produto não conforme, gerando perda, gerando prejuízo financeiro para o estabelecimento, para a empresa, enfim, para o lugar que é controlado. O que acontece? Então, o que eu estou dizendo? Olha o exercício dos porquês. Eu estou tendo excesso de produto não conforme. Por que estou tendo excesso de produto não conforme? Porque eu estou tendo excesso de quebra de máquina. Então, vamos para mais um nível. Vou perguntar mais uma vez o porquê. Por que eu estou tendo excesso de quebra de máquina? Por exemplo, pode ser porque não há manutenção preventiva. Então, vamos dizer, eu não tenho um programa de manutenção preventiva, então isso faz com que a minha máquina fique quebrando, quebre diversas vezes, eu só faço ajuste, eu só faço correção, só ação corretiva, e isso faz com que a minha máquina, então, ela não tenha... Já vou adiantar para vocês, isso é um problemaço aí, um monte de fábrica, tá? Empresas que não fazem manutenção preventiva ou preditiva, tá? O mais comum é a preventiva, tá? A preditiva até se não vou encontrar tanto. Mas empresas que não fazem manutenção preventiva têm muito problema de máquina quebrar do nada, tá? E isso causa um problema no setor de qualidade, né? Impacta diretamente o setor de qualidade, porque a gente vai ter muito problema aí com peça, produtos, montagem, de maneira geral. Estabilidade para trabalhar e para funcionar e acaba gerando prejuízo, tá? Então, se essa é a causa que nós discutimos no brainstorming, então eu vou para um segundo nível, que é excesso de quebra de máquina. Eu pergunto mais um porquê para chegar a mais um nível e aí eu descobri que eu não tenho manutenção preventiva e o ideal é que eu faça pelo menos 5 perguntas do porquê, que eu vá a 5 níveis para de fato descobrir aonde nasceu o meu problema. É uma ferramenta da qualidade, nós vamos trabalhar ela com profundidade mais à frente, mas aqui é só para a gente fazer o casamento da ferramenta e ver de fato, né, que na qualidade, as ferramentas da qualidade, elas se conversam. Então é importante eu conhecer mais de uma ferramenta e o 3Ms vai trazer... E isso é verdade, tá, pessoal? Dificilmente vocês vão pegar uma ferramenta e usar uma, tá? Geralmente é uma junção de uma ou mais ferramentas, por exemplo, tá? Diagrama de Chikawa. Usa lá o brainstorm, o próprio diagrama de Chikawa e pode usar aí os 5 porquês, por exemplo, tá? Para a gente chegar na solução do problema, tá? Então, geralmente, essa junção aí, essa salada de fruta aí de ferramentas. Sempre essa bagagem aqui para você. Então, nós somos aqui até o segundo nível. Está tendo produto não conforme, porque eu tenho excesso de quebra de máquina, porque... Oi, Juan, boa noite, tudo bem?
eu não tenho manutenção preventiva. E eu posso perguntar, mas por que eu não tenho manutenção preventiva? E eu vou chegar a outro, mas por que eu não tenho isso? E aí sim, eu trato a causa raiz. Após descobrir, então, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Para resolver esse problema, eu não vou tratar o efeito, eu não vou consertar a máquina. Para resolver esse problema, eu vou criar um plano de manutenção preventiva, né? Daí, lógico, não é do setor de vocês de qualidade, né? Mas é aí uma consequência disso rebate no setor de vocês, né? Então a empresa tem que gerar esse plano de manutenção para evitar esse excesso de quebra de máquina. Beleza? Pessoal que está aí, deu para entender? Maiara, Sara, o Juan chegou agora, não viu? Deu para entender? Não sei se a Maiara já voltou também. Deu para entender? Deu? Sara, deu? Foi uma boa resposta, mas sempre tem uma consequência. Agora a gente vai fazer então uma atividade, já que deu para entender, sobre diagrama de Chicago. Eu vou dar uma situação para vocês e vocês vão fazer um diagrama de Chicago, tá? Para resolver esse problema, tá? Lógico, vou dar um tempo aqui para vocês fazerem, né? Senão também não tem como vocês saberem, né? Só deixa eu ver se está tudo certo aí. Tudo certo. Deixa eu perguntar para vocês. Se eu pedir para vocês fazer essa atividade aqui num papel, baterem uma foto e me mandar por e-mail, dá? Vocês conseguem fazer isso? Ou no WhatsApp até, talvez. Dá? Então tá, vou botar o meu e-mail aqui e vou dar essa atividade para vocês fazerem, tá? Qual é a atividade, tá? Não, hoje eu vou dar o tempo aqui na aula. Eu vou parar a aula e daí vocês fazem, eu vou dar um tempo, uma meia hora, acho que dá para fazer, daí vocês me mandam. Pode ser? Fechou? Vocês trabalham numa fábrica, tá? Ah, tá saindo do trabalho, Sara? Não, não tem problema, não tem problema. Depois tu me manda, então. Depois tu faz em casa e me manda. Mas a Mayara consegue me mandar agora. Qual é o problema, tá? Vocês trabalham num setor de qualidade numa fábrica, tá? E a fábrica fabrica, né? Desenvolve produtos para uma loja. E aí, por algum motivo, vocês receberam um e-mail de uma loja dizendo que a loja está com falta de mercadorias. E aí vocês resolveram reunir a equipe de vocês para fazer um brainstorming e fazer um diagrama de Chicago. Qual é o problema de vocês? Falta de mercadorias na loja. Então vocês vão elencar pelo menos duas causas para meio ambiente, para máquina, para mão de obra, material, medida e método, tá? Eu vou dar inicialmente aí meia hora para vocês fazerem, tá? Se vocês tiverem vivência aí com o chat GPT, enfim, alguma coisa podem usar, não tem problema nenhum, é uma ferramenta para ajudar vocês. Google, internet, se quiserem fazer da cabeça de vocês também, tá tudo certo, tá? Vou dar inicialmente meia hora, tá? Se não der meia hora, eu dou mais um tempinho aí para vocês terminarem. Beleza? Combinado? Aí quem tiver aí conseguir fazer num caderno, bater uma foto, manda para o meu e-mail. Eu vou botar o e-mail aqui, peraí. guilherme.marcelino@edu.senai.com. Mandei aí. Daí me avisa a hora que mandar, tá bem? Eu vou dar meia hora aí. Agora é 10 para as 7 até 7h20, beleza? Eu vou deixar vocês fazendo. Se vocês tiverem dúvida, é só me chamar aí no chat, beleza? Vou fechar meu microfone para não atrapalhá-las. Até depois. Enquanto vocês fazem a atividade, eu já vou postar lá no Moodle, tá? O slide para vocês.
Explico. A questão da falta de mercadoria é o seguinte: se notou, né, que tem um problema, tá, de falta de mercadoria na loja, né? Então, por exemplo, é uma loja que vende peça de qualquer tipo, tá? E tem uma fábrica. Essa fábrica fabrica só para essa loja. Só que a loja está com falta de mercadoria. Então tem algum problema acontecendo entre a fábrica e a loja, certo? Pode ser transporte, pode ser porque a loja é muito longe, pode ser que a fábrica é muito longe. E aí tu vai desenvolver aí o diagrama de Chicala, beleza? Beleza, entendeu? Tá bom, fechou. Pessoal, só para avisar vocês, eu já postei lá nos materiais complementares os slides da aula 1, para quem não acompanhou, quer dar uma olhada, e os slides da aula de hoje também. É a gravação da aula de hoje só mais tarde, tá?
Vê se chegou aqui, peraí. Chegou, Mayara. Já vou ler, tá? Só vou dar o resto do tempo aí, vai que tem mais alguém fazendo aí, tá bem? Certinho, Mayara, tá bom? Parabéns, ficou show de bola. Depois eu vou mostrar uma correção aqui de algumas também que eu elenquei, tá? Pode ser que combine algumas minhas com as tuas, tá? Mais 10 minutinhos aí, tá? E aí a gente já corrige.
Ô, Sara, o Maiara, acho que ficamos só eu e tu, então. Era só eu e tu. Então tá. Então eu corrigi o teu, tá? Tava show de bola, perfeito, no padrão, tá bem? Meus parabéns pela tua atividade, ficou muito boa. Eu achei que a Sara talvez. Ela falou que não ia enviar, mas quem sabe, né? Mas enfim, vamos lá então. Então eu trouxe uma possível correção aqui, tá? Para o diagrama de causa e efeito, tá? Então, lógico, essas causas elas podem variar, tá, pessoal? Coceira no olho agora. Essas causas elas podem variar. Aqui, por exemplo, está escrito gerenciamento, né? Mas podia ser outra coisa. Gerenciamento está ligado a, a um desses M's aqui, como por exemplo medida ou algo assim, tá? Então poderia ser aí os problemas, né? Possíveis problemas, né? De meio ambiente, a localização da empresa, falta de identificação desses produtos nas estantes, né? Tanto da fábrica quanto da loja, falta de definição do local de estoque, né? Também um problema. Quanto à medida, a gente pode ter um problema de quantidade comprada, atraso de transportadora, atraso no processamento do pedido, né? Quanto à parte de gerenciamento ali pode ser fornecedores móveis vendem mercadorias para outros clientes, não só para nossa loja. Recebimento de mercadoria errada, né? E quanto ao método, pode ter um método de compra falho aí, né? Entre essa conexão entre a loja e a fábrica, tá? Mas aqui a gente poderia elencar várias e várias causas aí para o nosso problema, que era a falta de mercadoria, beleza? A próxima ferramenta de qualidade, eu vou deixar isso por último, depois eu volto. Próxima ferramenta de qualidade é o fluxograma, né? O fluxograma, o objetivo do fluxograma, tá? O principal objetivo dele é a gente conseguir identificar o processo para a produção de um produto ou para a criação de um serviço, tá? Então, o fluxograma é nada mais, nada menos que uma ilustração, tá? Deixa eu ver se eu coloquei algum aqui. Não. Deixa eu pegar um aqui rápido para vocês. Para mostrar como é que funciona. Bom, tem um aqui meio de... Não é bem voltado para a qualidade, mas dá para explicar, tá? Então, o fluxograma, pessoal, é uma sequência, tá, de figuras geométricas que a gente vai montando e vai acompanhando um tipo de processo, né? Então, o fluxograma serve para a gente demonstrar um processo que a gente quer demonstrar na fábrica, tá? Eu achei um aqui bem interessante, na verdade, para vocês terem uma ideia, tá? Então, por exemplo, ó, aqui o fluxograma ele sempre começa com o início, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Sim. O início, né? Então, por exemplo, ó, início, né? Então, é o dia a dia de uma pessoa, né? Um fluxograma desse processo, tá? Então, por exemplo, ó, a primeira coisa que a gente faz é acordar, depois tomar café, depois a gente vai para uma decisão, tá? Quando a gente usa decisão no fluxograma, a gente sempre vai usar um losango, tá? Aí, dia de sol, se for dia de sol, ir à praia. Então, ó, dia de sol, sim, ir à praia. Dia de sol, não, ver televisão. Indo à praia ou vendo televisão, a próxima atividade que nós vamos fazer é almoçar, tá? Então, almoçar. Depois tem mais uma pergunta. Estamos cansados? Se não, vamos jogar futebol. Se estamos cansados, vamos cochilar, certo? Ambos, né? Ou jogar futebol ou cochilar. Depois disso, vamos passear, depois jantar, depois dormir, depois fim, tá? Então, o fluxograma vocês vão tem várias outras figuras geométricas, tá? Mas basicamente vocês vão usar essa figura aqui para início e para final. Ele sempre tem que ser ter um fim e um início e um fim, né? Vocês vão usar retângulos, né, para ações e losangos para perguntas, tá? Então, é basicamente isso, tá? Bem simples aí o fluxograma. Depois nós temos também o histograma, tá? O histograma é um gráfico, basicamente um gráfico de barras, que vai mostrar a frequência de um evento estar acontecendo na fábrica. Então, por exemplo, tá? Aqui a gente tem um histograma de temperatura, tá? Então, vamos dizer aqui que ele registrou... pegou 25 dias do verão. Desculpa, 25 dias do verão não.
o ano inteiro, tá? Pegou o ano inteiro, ok? E, não, isso aqui não dá para ser de ano, tá? Então pegou aí o ano inteiro de um forno de uma fábrica, ok? Então, ó, as temperaturas, esse forno vai de 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Então ele vai de 100 a 190 graus Celsius. Então o meu objetivo aqui é saber quantas vezes, tá, esse forno chegou nessas temperaturas em um dia, por exemplo, tá? Então, ó, o nosso gráfico aqui de frequência, né, que é o eixo Y, né? Ele vai de 0, 5, 10, 15, 20 ou 25 vezes, tá? Então, 100 graus foi menos de 5 vezes, deve ter sido uma vez. 110 graus, ele registrou aí 4 vezes, né? Um pouquinho menos de 5. 120 vezes, a gente teve um registro de 5 vezes. 130 graus, a gente teve um registro de 10 vezes. 140 graus, a gente teve um registro de mais de 20 vezes, aí, 22 ou 23 vezes. 150 graus, a gente teve um registro aí de 21 vezes. 160 graus, a gente teve um registro aí de 16 vezes. 170 de 15, 180 de 3 vezes e 190 de 5 vezes, tá? Por que isso é importante no setor de qualidade, tá? Para o dia a dia de trabalho, o histograma ele até não é tão utilizado. Porém, esses dados que a gente tem aqui, geralmente eles estão dispostos em tabelas. Então, quando a gente vai mostrar, fazer uma demonstração dos resultados ou algo assim, deixar tudo esses dados em tabela fica muito estranho para as pessoas conseguirem entender o que está acontecendo. Então, a gente transforma tudo isso em um gráfico, que é esse histograma aqui, para que fique mais visual, para que a pessoa bata o olho e saiba, ó, o forno lá, então ele está registrando as maiores vezes que ele registrou temperatura foi 140 e 150, por exemplo, certo? Então o histograma ele serve para isso. E o penúltimo, né, que a gente vai voltar lá no 5W2H, é o diagrama de Pareto, né? O que é o Pareto? O que é o diagrama de Pareto, tá? Ele é um gráfico também, um gráfico de linha normal aí, o mais padrão, tá? Que ele indica aonde estão as maiores causas de um problema, tá? Por quê? Pareto é um matemático, né, muito antigo, que desenvolveu essa tese. O que ele fez? Ele foi em várias fábricas da época, tá? Isso depois da Revolução Industrial, né? Para analisar problemas que tinham na fábrica e as causas dos problemas. E o que ele encontrou com isso? De que 80% dos problemas eram causados por apenas 20% das causas, certo? Então, qualquer problema que a gente tiver quaisquer problemas que a gente tiver na fábrica, 80% desses problemas vão ser causados por 20% de causas. E aí que entra a sacada. Por quê? Eu não preciso atuar em todas as causas para resolver o problema. Se eu atuar e resolver esses 20%, eu vou estar resolvendo 80% dos meus problemas. E aí eu não tenho uma perda de tempo, né? Eu não tenho uma perda de trabalho, eu não vou ficar muito tempo em cima do mesmo problema, que vai resolver uma parcela pequena. Então eu atuo em 20% desses problemas para resolver 80% das minhas causas, tá? E agora a gente volta para o 5W2H. A ferramenta 5W2H é uma ferramenta que nos auxilia em planejamento. Por quê? A gente vai ter colunas, tá? Que são elencadas 5 Ws e 2 Hs. Por que 5 Ws e 2 Hs? Porque é uma ferramenta que veio do inglês. Então, os 5 Ws querem dizer what, why, who, where e when. Traduzindo para o português, o que, por quê, quem, onde e quando. Tá? E os 2 Hs são de how e how much, que querem dizer como e quanto, né? Quanto custa, basicamente, tá? Então, o primeiro, o what, né? O que vai ser o objetivo, a meta, né? O porquê é o motivo, o quem é o responsável, o quanto é quanto vai custar, o como são as atividades, como é que são feitas, o quando é uma data, né? Um cronograma e o onde é onde vai acontecer. Então, eu trouxe um vídeo também aqui para a gente assistir.
fazendo, né, um caso de 5W2H. Vai ser o mesmo esquema, eu vou comentando aqui. Oi, gente, seja bem-vindo ao canal do 3Ens. Eu sou o Tom Trindade. Estamos aqui para aprender mais uma ferramenta da qualidade de gestão. Dessa vez o 5W2H, uma ferramenta para auxiliar a fazer plano de ações depois que eu encontro a causa raiz de um problema. Então é muito importante você que está chegando agora se inscrever aqui no canal. E se você quer aprender, fica aí com a gente. De que forma nós aprendemos a utilizar essa ferramenta? Na aula anterior, nós falamos sobre os 5 porquês e lá nós descobrimos uma causa raiz de um problema. Você vai lembrar, se você não lembra, é importante você olhar o nosso vídeo anterior, que nós chegamos no problema de calculou a meta errado. Então ele tem um problema, né, que é um cálculo de meta que foi feito errado. Então ele vai tentar resolver isso usando o 5W, vai planejar isso, né? Como resolver isso usando a ferramenta 5W2H. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o 5W2H, essa ferramenta, para criar um plano de ação para resolver a causa raiz que nós encontramos na aula anterior. Mas primeiro, o que é o 5W2H, né? Então ela vem da inicial, né, de 5 palavrinhas que começam com W no inglês e 2 que começam com H, sendo elas what, de o que, why, de porquê, where, de onde, when, de quando, who, de quem, how, de como e how much, de quanto custa. Então, usando essa estrutura, nós conseguimos montar um plano de ação com as principais características e necessidades para que o problema seja corrigido. Então, para corrigir o problema de calculou a meta errado, nós vamos perguntar: o que eu vou fazer para corrigir o problema de calculou a meta errado? Nós vamos então fazer o quê? Implantar controle de estoque. Um sistema. Então a primeira coisa que ele colocou ali é o que ele vai fazer para resolver o problema. Então, implantar controle de estoque é o que ele achou que vai, né, resolver o problema. Então foi o primeiro W. Agora eu vou perguntar: por que eu vou implantar um controle de estoque? Para ter controle dinâmico. Então, para evitar que o controle seja feito manualmente, planilhinha, nós vamos implantar um sistema para controlar o problema de estoque. Onde eu vou implantar o controle de estoques? Eu vou implantar no almoxarifado, porque é onde fica o controle da minha matéria-prima. Quando eu vou implantar o controle de estoque? Aqui é importante colocar uma data, então vamos colocar aqui. Então essa data é muito importante, tá, pessoal? Porque quando a gente trata de plano de ação, de implementação, dessas coisas, se a gente não coloca uma data, isso vai sendo enrolado, jogando para frente, jogando, e no final não é implantado nunca. Então essa data é muito importante ter ali. Aqui, por exemplo, até 15/1 de 2021. Esse é o prazo para o sistema estar implementado. Quem é o responsável por implantar o controle de estoque? Eu preciso dar um nome, eu preciso dizer, de fato, quem é a pessoa que vai implementar isso. Vamos colocar aqui que é o Pedro, que é o gerente do almoxarifado. Tá ficando claro? Então aqui ele já estabelece, né, qual é a pessoa que vai fazer essa implantação. A ferramenta até aqui, importante você deixar o seu like aqui para a gente saber que você está entendendo como funciona a ferramenta. Vamos lá, então já preenchemos o 5W. Vamos ver como é que foi? O que? Então eu vou implantar um controle de estoques para resolver o problema que ele calculou errado a meta. Por que eu vou implantar? Para ter um controle dinâmico do estoque. Onde eu vou implantar isso? No almoxarifado, é onde eu tenho controle de estoques. Qual é o prazo? Até quando? Até 15 de janeiro de 2021, por exemplo. Quem é o responsável por isso? É o Pedro, gerente do almoxarifado. Agora a pergunta é: como eu vou implantar esse controle de estoques? Por exemplo, através de um software de terceiros. Vou contratar uma empresa que vai vir e instalar o software para mim. E agora, how much? Quanto custa esse processo todo? Vamos colocar um valor aqui fictício, por exemplo, R$5.000. Então, o que aconteceu aqui? Nós montamos um plano de ação para resolver um problema raiz que nós encontramos no exercício anterior.
Então, com o plano de ação, agora eu consigo acompanhar a etapa, eu consigo encontrar o responsável, cobrá-lo pelas atividades e sei também o que eu espero com essa implantação, com essa inovação que nós estamos fazendo para resolver um problema que nós tínhamos na nossa empresa, um problema que nós tínhamos no nosso estabelecimento. Então, é muito importante seguir essa sequência e sempre que você for fazer um plano de ação para uma causa raiz que você encontrou, procure usar essa estrutura porque ela Então, com a estrutura do 5W2H, parou num frame meio é a mais... Ai, fechei. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, com a estrutura do 5W2H, a gente consegue ver, né, que a gente já tem uma implementação pronta, né? Porque a gente tem o que a gente vai implementar, por que a gente está fazendo, então dá para justificar o gasto, aonde vai ser feito, quando vai ser feito, quem que vai fazer, como que a gente vai fazer e quanto vai custar. Então fica muito mais fácil a gente fazer essa implementação, né? E justificar e tudo isso, né? Utilizando uma ferramenta dessa como o 5W2H. Mayara, alguma dúvida do que a gente viu na aula de hoje? Aproveitar que estamos nós dois. Não? Então tá. Então, já que estamos só nós dois, só tu fez a atividade, né? Tava planejando para ir um pouquinho mais, mas só como só tu fez, vamos acabar um pouquinho mais cedo. Antes de a gente acabar, 2 recados, tá? Primeiro, questionário avaliativo, tá, pessoal? Ó, começa hoje, 6 de novembro, vai até dia 12. Não esqueçam, porque essa unidade curricular só tem 2 questionários, tá? Então, façam com calma, façam com paciência, né? Tenham paciência para fazer. Caso venham a ter alguma dúvida, me procurem lá no Moodle. Fechou? Segundo recado. Essa semana estudamos, né? Ferramentas de qualidade. Semana que vem vamos falar um pouquinho do programa 5S. Fechou? Mayara, então por hoje era isso, tá bom? Vamos acabar um pouquinho mais cedo aí, já que estamos só nós dois. Desejo para ti aí uma ótima semana de estudos, uma ótima semana de trabalho, tá? E semana que vem estaremos novamente aqui, tá bom? Boa noite, vai com Deus e até semana que vem. Obrigado pela presença. Muito obrigado.